Nossa terra, nossa gente e as histórias de quem vive aqui. Plantando a semente, dando as mãos, crescendo de grão em grão. Todos juntos sempre a construir, e a serra entrelaça quem sabe sorrir. Todos juntos sempre a construir, e a serra entrelaça quem sabe sorrir. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Meu Coração, Meu Chão, podcast do grupo RS Com, em um dia iluminado, muito bonito, em que estamos no Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves, para falar com duas figuras extremamente importantes para o desenvolvimento da cultura e do turismo de Bento Gonçalves e da nossa Serra Gaúcha. Nosso quadro, nosso Meu Coração, Meu Chão, conta histórias de gente daqui, que nasceram nessa terra, que fizeram essa terra prosperar e que prosperam junto dela, levando o nosso nome aos quatro cantos do mundo. O nosso Meu Coração, Meu Chão conta sempre com a força e parceria de Supermercados Andreassa, Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação, Família Salton e Humana Saúde Sul. E hoje estamos recebendo, ao meu lado, Tarcísio Miquelon, proprietário da rede de hotéis da Londer, um dos grandes incentivadores e criadores do turismo de Bento Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao nosso Meu Coração, Meu Chão. Um prazer estar te recebendo aqui, Tarcísio. Muito obrigado, igualmente estar aqui. E também ao meu lado, Rinaldo Dalpisol, um dos homens que entende muito bem do vinho, das videiras, das uvas e que também transpira o turismo de Bento Gonçalves. Muito obrigado pela participação com a gente, Dalpisol. É um grande prazer. Hoje vamos contar muitas histórias, afinal de contas, é isso que a gente faz muito bem aqui em Bento, aqui na nossa região, é contar histórias. Histórias do passado e histórias do que está por vir ainda, que tem muita coisa, eu sei que está por vir ainda, nos trilhos ainda, aqui do Caminhos de Pedra, da nossa Bento Gonçalves, de muitas coisas. Mas, seu Tarcísio, quero começar contigo, porque o senhor, literalmente, teve a sua vida iniciando dentro de um hotel. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua paixão pelo ramo hoteleiro, a tua ligação com o ramo de hotelaria. Conta um pouquinho pra gente da tua história. A gente nasceu em 1949, no dia 17 de julho. Então, nesse dia 17 de julho de 49, eu nasci no hotel dos meus pais, que tinham apartamentos à disposição dos clientes. E naquela época, eu acho que a maioria dos Bento Gonçalvenses não sabem, até hoje, que nós tínhamos 20 hotéis aqui em Bento Gonçalves. Esses hotéis foram aos poucos, a moda era veranear em Bento Gonçalves e na Serra Gaúcha, onde tinha estradas. Em 1960, surgiu a indústria automobilística nacional, com Juscelino Kubitschek. E aí surgiram estradas para o litoral. E aí o turismo, a moda que era fazer turismo na Serra Gaúcha, e da Serra Gaúcha o principal polo era Bento Gonçalves, passou a ser veranear no litoral. E aí surgiu a estrada de Porto Alegre a Santo Antônio da Patrulha e ao litoral. E nós fomos morrendo, ficando para trás. Aí, quando eu voltei em 1980, tinha só 4 hotéis dos 20. Os hotéis da época, pessoal mais antigo, talvez se lembrem, nós tínhamos 3 hotéis em Pinto Bandeira, que naquela época pertencia a Bento Gonçalves, que é o Hotel Afonso, Hotel Niquete 2. Nós tínhamos hotel aqui em São Pedro, que é o Hotel dos Cavaletes, Hotel Verde, que hoje é a Casa da Ovelha. Nós tínhamos hotel em Montebello do Sul, das Freiras, que hoje é a Prefeitura Municipal, e um hotel que está em reforma lá, também em Pinto Bandeira. E na cidade tínhamos Hotel Zanoni, que hoje é a Galeria Zanoni,
tínhamos o Hotel Paris, Hotel Gregol, ainda temos o Hotel Primavera daquela época, e tinha o Hotel Bela Vista, de Antônio Miquelon, dos meus pais, e assim, Hotel Gregol, Hotel Possamay 2, Hotel De Gasperi. Então, a maioria das pessoas daqui da região não sabe que nós já fomos o maior polo turístico do Rio Grande do Sul. E aos poucos a gente foi. Então, agora, o que está acontecendo? A partir de 1980, nós retomamos essa caminhada e tornando Bento Gonçalves turístico novamente, mas com todas as dificuldades de quem perdeu muitos anos sobre a atividade turística. Então, hoje nós já tivemos 20 hotéis, agora nós temos 52 hotéis, fora os Airbnbs. Nós tínhamos, quando eu cheguei em Bento, em 1980, 8 vinícolas que vendiam vinho. Hoje tem 92 vendendo vinhos. Quer dizer que o turismo é muito importante. Eu sempre digo para o pessoal que eu conheço, os imigrantes todos, especialmente os italianos, sabiam fazer e sabem fazer, mas não sabem vender. Quem compra é o turista. Então, por isso que é muito importante o turismo estar aqui. Na época que eu cheguei aqui em Bento, tinha 8 hotéis, agora tem 92. Tinha 30 restaurantes, agora tem 230 restaurantes. E assim por diante. Tinha 4 hotéis quando eu cheguei em Bento, em 1980, hoje tem 52, fora os Airbnbs. São muitos. A gente vai falar muito ainda do que se vislumbra para o turismo de Bento Gonçalves. E aqui ao meu lado, seu Dalpisol, se me permite de chamar assim, de seu Dalpisol, que o Tarcísio comentou das vinícolas, né? É o proprietário da Dalpisol, faz vinhos finos de alta qualidade e se inovando cada vez mais, né? Como é que foi o teu começo? Como é que começou essa paixão pela produção dos vinhos, pelo envolvimento na cultura vitivinícola, seu Dalpisol? Bom, o vinho nessa região não foi inventado aqui. Vem de uma longa tradição. A maioria dos que povoaram essa região são de origem vêneta. Os vênetos são arianos do Cáucaso, vieram para a Europa antes dos romanos e se estabeleceram principalmente no norte da Itália, que é a região de onde veio a maior parte desses imigrantes. De tal forma que a cultura da videira e a elaboração de vinho faz parte do DNA dessa etnia. E o vinho não é só um produto agroalimentar, é um produto cultural que faz parte da história do homem. Verdade. Milênios. Agora, significa que ele sempre foi praticado a nível doméstico, mas a nível comercial, o vinho só aconteceu em regiões onde havia a arte do recipiente. O vinho é um líquido, precisa ser guardado. Dessa forma que, naquela época, não havia vidro, não havia ferro, não havia... Então, o vinho era guardado inicialmente nas regiões do Cáucaso, de onde vieram os vênetos, em recipientes de cerâmica, as ânforas. E todos os povos que souberam desenvolver a arte da cerâmica e que tinha argila para poder trabalhar a cerâmica foram vinhateiros, produtores de vinho. Agora, os vênetos que se estabeleceram no norte da Itália, vamos dizer, tendo como Veneza a capital de referência, sempre elaboraram vinho para o consumo deles. E, a partir do ano 1200, 1300, quando foi fundada a Veneza, Veneza está fundada em cima de troncos de árvores, pilares. De onde veio essa madeira?
na região norte de Veneza, nos pré-Alpes, era uma região de bosques de carvalho, cerejeira e outras espécies que deram material para construir Veneza. Mas não só fez com que esse povo vêneto desenvolvesse a arte da madeira, móveis e outros utensílios, mas principalmente recipientes. A arte de trabalhar madeira e fazer recipientes fez com que esse povo vêneto fosse e se tornasse um grande produtor de vinhos. Tem citações históricas que dali, dessa região norte de Veneza, tendo Conegliano como referência, mandava-se vinho para as monarquias germânicas, para as monarquias polonesas e até francesas, do vinho que se produzia nessa região. E com a fundação da República de Veneza, então, os doges dessa república é que se encarregaram de não só preservar, mas divulgar o vinho dos vênetos para o mundo. De modo que a cultura do vinho, ou da produção do vinho, inclusive a cultura da videira, nesse povo que veio aqui, é uma coisa secular. Não foi inventado aqui. Cuidar da videira e produzir vinho não é hortaliça, é uma coisa muito complexa. O vinhateiro é um pensador, ele precisa pensar muito antes de tomar a decisão de plantar um pé de parreira e tem que prever muitas coisas, que isso faz com que ele seja um empreendedor. Daí se explica por que essa região, apesar da topografia íngreme, se desenvolveu a cultura da videira, e foi uma região que se industrializou. O vinhateiro é um empreendedor. E não é aqui somente, em qualquer lugar do mundo onde haja produção de vinhos, é uma região desenvolvida, uma boa distribuição de renda, não há magnatas, mas também não tem miséria. Essa é a característica da vitivinicultura que está nessa região consolidada. A minha família, de Vênetos, nós temos documentação da árvore genealógica desde 1600 e pouco, e ela sempre esteve nessa região, dessa região de bosques que serviram para construir Veneza e fazer os recipientes para desenvolver. De tal forma que nós temos catalogadas 13 gerações, desde 1600 e pouco, 7 lá e 6 aqui, sempre dedicadas a essa atividade vitivinícola. Ou seja, tá correndo no sangue, não é só uma paixão, né? Mas está correndo no sangue da família. Não é coincidência toda. a cor. Não é coincidência. Verdade, seu Dalpisó. Seu Tarcísio, a gente fala de vinícolas, a gente fala de hotel, a gente fala de turismo como um todo, né? O senhor falava que lá nos anos 40, 50, 60, Bento Gonçalves era referência até no verão, né? O veraneio, as pessoas vinham turistar em Bento Gonçalves, depois houve a criação de rotas lá para o litoral, e aí começou a ter essa conversação de pessoas saindo da capital para o litoral, alguns ainda vindo para a Serra. Hoje a gente vê que a Serra tem um maior movimento nos dias mais frios, na época do inverno também, e também por ser uma região bem acolhedora. Como que o senhor vê, ao longo dos anos, o desenvolvimento do turismo e aonde que entra a paixão também? Porque o senhor é um empreendedor, o senhor é um empresário, mas para isso tem que ter a paixão também, né? A gente se formou em 1971 como engenheiro mecânico na URGS, e quando nós voltamos para cá, depois de trabalharmos, de ficarmos em Porto Alegre 14 anos, a gente se encontrou com a minha mãe, Josefina, e a gente perguntou para ela: Josefina, o que no teu tempo, que tinha 20 hotéis, o turista preferia? E ela deu uma resposta muito sábia. Eles preferiam tudo o que era nosso. Quer dizer, toda a nossa cultura, tudo que os vênetos fizeram, inclusive o vinho,
era parte dessa cultura. Nesse projeto Caminhos de Pedra que nós estamos, 84 itens a gente contribuiu para definir todas as profissões que os nossos imigrantes trouxeram para cá. Então, eu perguntei para ela o que o pessoal na época gostava. Gostava de tudo que era nosso. Até hoje, a gente só faz o que é nosso. Então, como o seu Reinaldo falou, tudo que é nosso. Mas nós temos também um espírito de atualização. Então, nós fazemos o que é nosso, mas atualizadamente, não vivemos no passado. Isso é importantíssimo a gente falar. Eu posso dar aqui um exemplo para vocês sobre criação de ovelhas. Nós temos no passado, da região do Vêneto, os Piegoraro, que são os criadores de Piegora. Eu encontrei uma pessoa aqui, o seu Bingolim, que tinha vocação de criar ovelhas. Ele gostava de criar ovelhas. Então, era uma coisa cultural. O que nós fizemos? Qual foi a atualização desse empreendimento? Nós doamos ovelhas modernas, um know-how bem moderno. Aí se criou a Casa da Ovelha de Leite. E hoje nós temos em Bento Gonçalves, talvez, um dos melhores criadores de ovelhas leiteiras da raça francesa Lacone de Roquefort, que se faz os laticínios de ovelha. A maioria das pessoas pensavam que ovelha não dava leite. Não tem, todo animal dá leite, mas que dava para fazer queijo, que dava... Então, nós atualizamos o nosso agricultor e ele criando ovelhas novas, ovelhas de categoria, já selecionadas, eles fazem isso. Então, as profissões que os vênetos trouxeram da Europa, que eu acho que é um orgulho para nós todos, de origem vêneta, eles trouxeram para cá. E nós temos orgulho dessas profissões que os antepassados trouxeram para cá. Por exemplo, eu perguntei para uma mulher, qual a tua paixão? E ela me respondeu, minha paixão é tomate. Hoje temos uma casa do tomate que produz mais que 62 subprodutos de tomate, porque é a paixão dela, criar tomate. Então, parece uma coisa bem simples, e assim foi acontecendo o turismo em Bento Gonçalves. E nós, dizendo às pessoas na conversa, no diálogo, o que era melhor para nós. Quando eu estive em Buenos Aires, em 1973, me lembro ainda, estive num restaurante lá chamado Espada Vecchia. E tinha um homem, era na época Emerson Fittipaldi Júnior, ele corria de Fórmula 1. E então tinha um homem nessa casa, nesse restaurante Espada Vecchia, que dizia, viva o Brasil, puxava o saco de todo mundo. E aquilo era um show internacional. Aí nós voltamos para Bento. Não, para lá. A comida não era boa. O vinho era um vinho porcaria. E eles chamam de show internacional. Então, a apresentação do coral imigrante tem que ser chamada de show. Nós tivemos coragem de chamar a apresentação nossa do coral imigrante, com Nono Maso e Companhia Bela, de show. E pegou, a moda pegou. Até um amigo, o seu Rico, do Sebrae, me disse, eu sempre que vou a Bento, tem América, 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 sempre aquela música. Bela polenta. Mas quando eu vou para lá e não tem, eu sinto falta. E esse é o pensamento das pessoas que nos visitaram. Então, aí nós introduzimos aquilo que era folclore italiano,
que até hoje é cantado. E a nossa comida italiana, que é maravilhosa, então nós fizemos um jantar com show italiano e apresentamos para milhares de turistas. E também o espírito alegre do nosso habitante. Nós passamos a contar piadas durante o show. A dona Hilda falava as coisas jocosas e os italianos antigos tinham sempre malícia, mas eram muito alegres. Então, um cantava para outro, mas eles eram muito alegres. Eu tenho esse depoimento. Eu acho importante que nós, cada vez mais, possamos cantar essas alegrias que houveram aqui. Legal. O senhor falou da paixão do criador de ovelhas, da paixão da criadora de tomates. E a tua paixão? A minha paixão é proporcionar. Nós somos um estado. O Frei Rovílio Costa me ensinou uma coisa. O estado do Rio Grande do Sul é feito por 160 raças. Então, respondendo à pergunta, qual é a minha paixão? É gerar emprego para essas raças através do turismo. Nós, no Brasil e no Rio Grande do Sul, temos algo excepcional. Nós temos várias raças que compõem a nossa tradição. Com o passar do tempo, essa fundição de raças, vamos criar muitos folclores. E isso é uma grande atração. Começamos com o folclore italiano, mas 80% dos imigrantes eram imigrantes italianos, mas 20% eram poloneses. Não dá para fazer uma Páscoa sem ovos poloneses pintados à mão. Nós temos muitos imigrantes também de origem polonesa, de outros continentes. Então, essas profissões que eles trouxeram, principalmente da Europa, nós temos muito orgulho. Então, gerar, através dessas profissões de antigamente, oportunidades de trabalho para todos que vêm para a nossa região, eu acho que é uma coisa infinita. Nós apenas recém começamos o turismo e poderemos, com o passar dos anos, como nós também somos pessoas que se atualizam, é importante que a gente possa criar cada vez mais. Por exemplo, o Museu do Leite. Tu vai dizer, Museu do Leite? Sempre teve leite. Eu conheci o Museu do Leite lá no Trentino Alto Adige. Lá tem um laticínio chamado Trecime, Três Cumes, das Dolomitas. E lá tem 180 associados. Eu estive, por exemplo, agora, chamado pela Santa Clara, para fazer o Museu da Santa Clara. Não dá para fazer. E o leite é uma coisa que interessa a todas as populações. Acho importante, inclusive, a população das várias idades. O leite tem. Então, tem que fazer o Museu do Leite. Temos que fazer. Eu só imagino quantas coisas. O seu Reinaldo tem mais de 400 tipos de uva. Ele quer chegar a 1000. Então, nós temos que pensar nessas coisas. E isso vai sendo tudo atrações turísticas da nossa região. Com certeza. Seu Dalpisol, a uva é a tua paixão de vida, sim? Encontrou com a uva a paixão no trabalho, no empreender? É provável. Agora, tem fundamentos. Não é por acaso. O vinho não é só um produto agroalimentar, é um produto cultural. Mas, além disso, de fazer parte da história do homem, é um produto eminentemente natural, vem 100% da terra. O vinho, antes de ser vinho, foi uva. E a uva, antes de ser uva, foi seiva
arrancada do solo pelas raízes da videira. Subiu, foi metabolizada pelas placas solares, que são as folhas da videira, e resultou na uva. 1 quilo de uva gera uma garrafa de vinho. Mas não é através de uma receita, é uma transformação natural, através de uma fermentação cujos micro-organismos estão na própria uva. Então, rompida a estrutura do grão da uva, o mosto entra em contato com esses fermentos e, ao contrário das demais frutas, não deteriora, ela se transforma num outro produto equilibrado, potável, que é o vinho. De tal forma que o vinho é um acontecimento da natureza. Agora, nas regiões onde tem essa cultura, como é o nosso caso aqui, e muitas outras pelo mundo, formam-se comunidades vitivinícolas. O vinho não subsiste isoladamente, ele forma comunidades. E gera um estilo de vida. Em torno do vinho surge gastronomia, surge artesanato, surge inúmeras atividades que dá a impressão que elas se congregam para dar sustentabilidade a essa atividade. De tal forma que as regiões vitivinícolas se transformaram em atrativos turísticos. Por quê? O paulista, por exemplo, não faz 1000 quilômetros em busca de um cálice de vinho. Também para isso. Porque ele vem em busca de novidades, de peculiaridades, de coisas que, eventualmente, ele possa se antecipar e conhecer antes de todos. Mas não só por isso. Vinhos ele tem lá de qualquer origem, com bons serviços e bom ambiente. É um dos motivos que eu traz. Né? Um dos motivos que eu trago, talvez 30%. O restante está além do cálice, fora do cálice. A paisagem, o vinhedo, os costumes, a gastronomia, os aromas, que nós nem damos muita importância. Então, esse acervo cultural é que se tornou um atrativo turístico importante, sustentável, com fundamentos sólidos, que é o enoturismo. E o enoturismo é uma atividade que explode em centenas ou dezenas de outras atividades que fazem parte dessas comunidades vitivinícolas. E virou um atrativo turístico mundial. Vamos citar exemplos? Napa Valley, na Califórnia. Do lado tem o Vale do Silício. Mas quem vai para o Vale do Silício não volta para casa antes de passar no Napa Valley. E se lembra mais do Napa Valley do que do Vale do Silício. É verdade. A França é um país que tem a mais alta tecnologia, todas as atividades de alta tecnologia da França tem, desde a espacial, a química, enfim. Mas a França tem cara de vinho. Vamos para os vinhedos. É isso ali. De tal forma que essa região aqui tem essa prioridade ou essa fabulosa chance de sermos uma região vitivinícola e uma região de enoturismo entre as 10 mais importantes do mundo, com fundamentos muito sólidos. O enoturismo é uma poderosa ferramenta de marketing para o vinho. Como o Tarcísio dizia, a atividade vitivinícola, a cadeia produtiva são 3 elos. A viticultura, o vinhedo, os problemas estão ali bem confinados. A enologia, que é a industrialização, estão dentro de 4 paredes. O terceiro elo
é o mercado, o consumidor, está na nuvem. Então, buscar o consumidor, buscar o cliente consumidor de vinho é o grande desafio. Ter esse consumidor, esse cliente dentro de casa, através do enoturismo, é uma fortuna, é uma cucanha. Por isso que, de um modo geral, a vitivinicultura acontece em comunidades e, mais cedo ou mais tarde, se transforma num atrativo turístico. Em resumo, essa região aqui, o enoturismo e a própria vitivinicultura são consolidadas e têm bons fundamentos para seguir crescendo. Eu só dou um âmbito metrificado. O mundo hoje está com um consumo per capita em torno de 20 litros, um pouco mais alguns e um pouco menos outros países, produtores e consumidores. Nós estamos aqui em torno de 3 litros, de modo que tem um espaço enorme para crescer o vinho e o enoturismo. Vou ter que aumentar o meu consumo. Vou ter que aumentar um pouquinho o meu consumo para acompanhar o crescimento. Né? Tem que dar exemplo. Temos que dar exemplo. Até porque o senhor Dalpisol citou vários exemplos, né, da cadeia do enoturismo, porque o turismo, a cadeia turística, ela depende de vários segmentos. O setor vitivinícola é um deles, mas o da hotelaria é outro. As paisagens, querendo ou não, apesar de ser da natureza, ser nosso, ele também é um atrativo turístico. E creio que Bento Gonçalves, aqui na Serra, consiga reunir tudo isso, além de termos alta gastronomia e produtos de qualidade. O senhor enumerou diversas, dezenas, centenas de vinícolas, mas a gente não falou da qualidade do que é feito aqui, né? É tudo muito bom, né? Sim. É tudo muito bom. E isso traz as pessoas para cá e faz com que as pessoas voltem mais uma vez para cá, né? Evidente. E, então, eu posso dizer, por exemplo, que nós temos esse conhecimento que nós trouxemos, tendo como princípio o vinho. Hoje somos mais coisas. Nós precisamos, por exemplo, está nos nossos projetos a Fundapark, um centro de convenções climatizado. Eu tive um chefe na Coenza, onde eu trabalhei, uma multinacional italiana, que queria voltar urgentemente para a Itália. Porque ele dizia para nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul, faz as 4 estações no mesmo dia. Como é que tu vai fazer um evento no inverno se a Fundapark não esquenta o ambiente? Tu vai fazer eu trouxe o pessoal da Noruega, quando eu fui 12 anos presidente da Fundapark, para dar um professor para dar palestras sobre informática. E fazia no mês de setembro, dia 8 de setembro daquele ano, há 20 anos atrás, fazia 0 graus na Fundapark. Como alguém ficar assistindo um evento, 2 dias a 0 graus? Ele me chamou de louco. E ele tinha razão. Fazia 0 graus, não tinha ninguém na plateia. Então, nós temos que fazer, por exemplo, da Fundapark, um centro de eventos para, pelo menos eu deixei pronto, para fazer um centro de eventos para 4.000 pessoas climatizado. Essa é uma das coisas de alguns instrumentos que nós temos que fazer. Porque no Rio Grande do Sul só tem o Sierra Park, na cidade de Gramado, que é climatizado, grande parque. O nosso é maior, muito maior, mas não é climatizado para o inverno, só para o verão. Porque o calor, o frio desce, o ar frio desce, o ar quente sobe e sai pelas calhas e pelo lanternim. Então, temos, e já fizemos o projeto junto com o presidente da Fundapark atualmente, um projeto
climatizado. Então, um centro de climatização de grande porte nós precisamos, em Bento, sem dúvida. Nós não poderemos trazer para cá, experimentar nossos vinhos, os nossos móveis, as coisas, se não tivermos condições de receber esses turistas. Essa é uma das grandes ideias que eu tenho e precisa muito pouco dinheiro para climatizar a Fundapark. E nós estamos falando do maior, é o pavilhão esse, não me fala? 58 mil metros quadrados. 58 mil metros quadrados, ele é gigante, é uma área que recebe os maiores eventos do Brasil, né? A gente tem a FIMA, tem diversos outros eventos que vêm para cá. E isso é um pouquinho de cuidado com as pessoas, né? Como esses eventos dos moveleiros, grande mérito para eles, eram feitos no verão, então não precisava a climatização para inverno. Mas agora nós temos que ter climatização o ano inteiro. É frio, calor. Se faz 4 estações, a gente no mesmo dia, nós não sabemos que clima vai ser naquele dia, então é um problema. Às vezes a gente faz o efeito cebola, né? Sai cheio de jaqueta, quando está no finzinho da tarde está só de camiseta, né? Sim. Vai tirando, ou vice-versa também, a gente não sabe. E outra ideia que a gente tem, que é para botar em prática, praticamente não precisa de dinheiro, é a topiaria. Sabe o que é topiaria? Me explica que... E escultura em árvores. Esculturas em árvores. Que legal. Os jardineiros de antigamente, todos eram topiários. Faziam escultura em árvores. Surgiu a topiaria há 6.000 anos atrás. Se tornaram muito famosas as topiarias dos jardins suspensos da Babilônia. E nós tivemos um gênio do Brasil chamado Burle Marx, onde a árvore crescendo naturalmente, ela é bonita e é muito bonita. Eu acho ele um gênio. Só que eu penso o seguinte, a árvore frondosa é bonita, mas a topiaria também era bonita. Uma coisa não elimina a outra. Então, o que custa nós fazermos topiaria e nós temos topiarias já feitas? Podemos demonstrar vários tipos de topiarias. Para exemplificar para vocês, vocês podem pensar nos jardins da Disney World. São todos topiários. Vocês podem, nós podemos olhar na internet o Miracle Garden de Dubai. É uma coisa muito linda. Então, os lugares que têm atrações turísticas, todos têm topiaria. E o que a topiaria exige? Que investimento a topiaria exige? Não exige nada. Precisa talento do jardineiro. Porque nós vemos em nossas cidades aqui na região, todas bolinhas, são todas bolinhas. Aquela bolinha pode ser transformada com topiaria em vários instrumentos que vai chamar a atenção do turista. Eu estive, por exemplo, em Cancún, tem cerca-vivas, que são topiarias, mas termino com cabeça de cobra. Então, eu fiquei maravilhado em ver aquilo. Então, é mais um atrativo na região. Nós já temos o vinho, temos outros atrativos, mas não temos topiaria. Verdade. E outra coisa que eu quero falar para o pessoal que está nos ouvindo agora, né, ou nos assistindo, também nós temos o segundo maior derrame basáltico do mundo. Ninguém sabe disso. Fiquei impressionado, inclusive. Porque nós temos em Bento Gonçalves, aqui nos Caminhos de Pedra, 45 esculturas do mundo inteiro.
escultores que vieram para cá e esculpiram pedras que variam de 500 quilos a 18 toneladas e deixaram aqui. É o Parque das Esculturas e o pessoal, de um modo geral, não visita. Então, eu acho que entre as várias profissões que os nossos antepassados trouxeram para cá, eu acho que a melhor delas é o talento que nós temos. Nós fomos jogados numa terra cheia de buracos, como o Reinaldo sempre falou. Nós fomos jogados. Aqui não é lugar para agricultura extensiva. Então, o que vale aqui nessa terra é o nosso talento. Talento em fazer esculturas. Pode ser de pedra, pode ser de madeira, pode ser de aço inox, pode ser de ferro, pode ser de cerâmica, como ele falou, os recipientes de cerâmica, que pelo menos quando nós fizemos alguns espetáculos da Finavinho, o vinho não nasceu em Bento Gonçalves, ele nasceu no mundo inteiro, como o Reinaldo falou. O vinho, temos uma escultura enorme, a maior escultura é feita por um cidadão do Oriente Médio, da Geórgia. E lá eles têm os recipientes que eles guardavam o vinho enterrado. É assim que se tomava vinho antigamente. Então, essa coisa do basalto é importante. Nós somos o segundo derrame basáltico do mundo, o primeiro na Rússia. Então, e nós já temos uma lei. Vai dizer, Tarcísio, que história é essa de escultura e tal? Tem alguma coisa ou tu está sonhando? Não estou sonhando. Já temos pronta a lei. Porque vai ter escultura se estiver escultor. E vai ter escultor se ele puder ganhar dinheiro com a escultura. Senão, todos nós precisamos de dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Ninguém ainda trabalha mais de com graça. um talento desse tamanho. Sabe que isso me encanta, seu Dapisol, até nas falas do Tarcísio, porque cada vez mais a gente fala em tecnologia. Óbvio que a gente tem que andar com ela, a gente tem que estar com ela, tem que refazer meios para se chegar a fins, tem que estar andando ao lado da tecnologia. Mas a gente cada vez mais traz o encanto às pessoas, aquela curiosidade em querer conhecer algo das coisas antigas. A gente está acostumado com a tecnologia. Essa geração dos 20, 30, 20, 30 anos, que eu digo, os jovens de 20, 30 anos, eles já estão alinhados com a tecnologia, com as coisas novas, não com as coisas do passado que muitas vezes se perderam e há uma tentativa de se resgatar. Então eu acho que isso que vocês viveram, vocês puderam conhecer em outros momentos, né, é algo que encanta os jovens para que tenha esse atrativo e esse pertencimento a algo que, nossa, não sabia que existia, não sabia dessas esculturas em árvores do basalto. Isso encanta os jovens. O Tarcísio falou em derrame de basalto. Do basalto. Não é só rocha. Esse derrame de basalto dessa região dá a característica da terra, um terreno basáltico, propício para o cultivo de videiras. Então não é por acaso, é evidente que tem videiras que têm propensão a esse tipo de terreno e outras não. Tem terrenos areníticos, tem terrenos graníticos, enfim. Mas a verdade é que grandes vinhedos do mundo estão em cima de terrenos basálticos. Então aqui não há a menor dúvida de que nós temos bons fundamentos no que se refere ao terreno, que é um dos componentes de viabilizar a vitivinicultura. Mas eu queria abordar um outro aspecto. O turismo é um acontecimento mundial e é evidente porque o homem tem a tendência de trabalhar cada vez menos horas por dia ou por ano. Ele precisa ocupar essas horas. Então o turismo, de lazer principalmente, é uma motivação muito grande. Significa que aqui o nosso turismo, o enoturismo, tem
que concorrer com os atrativos de praia, de Caribe, de montanha, de Disney, e, enfim. Será que ele vai? Então, quais são os fundamentos de um paulista, por exemplo, em vez de ir para as praias, vir para a região dos vinhos? O enoturismo, a região produtora de vinhos, é um estilo de vida que fundamenta a motivação do turista vir para cá em vez de ir para outros atrativos. Porque existem estudos de pesquisas bem fundamentadas de que há um atrativo, às vezes inconsciente, do turista encontrar na região produtora de vinho um resgate a angústias que ele tem, às vezes, a nível inconsciente, das origens dele. De tal forma que, não vamos entrar em detalhes, mas o que eu quis dizer é que o enoturismo tem fundamentos muito bem formatizados para acreditar que ele é sustentável a muito longo prazo. Não tem o menor risco de que isso aqui entre em crise e que o turista não tenha mais a atração de vir a essa região. É porque é um turista que se renova, porque o enoturismo faz um resgate histórico e cultural que essa pessoa não tem conhecimento e só aqui vai ter, por exemplo. Quando eu perguntei para a gente que tinha feito esse estudo, porque a ideia era de, bom, como teve uma migração muito grande, principalmente depois da Segunda Guerra, para a zona urbana, então esse turista de 4 ou 5 gerações urbanas tinha uma angústia de resgate pelas origens recentes. E eu perguntei, e o urbano de 500 anos vem em busca de que origens? E ele me disse das próprias origens. Então, temos fundamentos muito sólidos de que o enoturismo veio para ficar e crescer desde que a gente atenda bem, ofereça todas essas inovações, essas peculiaridades, experiências que o próprio Tarcísio fez referência. Verdade. Então, é um desafio a inovação, enfim, a tudo isso que precisa ter para que essa região se consolide. Eu não tenho dúvida que ela já está consolidada, mas precisa crescer. Com certeza. E existem outros segmentos dentro do próprio turismo que alimentam o enoturismo, e eu vou dar um exemplo bem simples. Bento Gonçalves recebe uma volta de ciclismo mundial, ou seja, o cicloturismo. Hoje, por exemplo, eu sei que o senhor tem ideia de ciclovias, o senhor é um cara que pensa bem para frente. Hoje, Bento Gonçalves já recebe voltas internacionais de ciclismo, né? O cicloturismo também abastece o enoturismo e a cadeia produtiva como um todo, né? Então, o cicloturismo, eu estive na Europa e lá existem mais de 1.000 quilômetros de ciclovias em antigas ferrovias. As ferrovias são todas federais. E em Bento Gonçalves, nós temos uma ferrovia da estação até Jaboticaba de 49 quilômetros, e eu tenho o mapa dessa ferrovia. E eu li um livro de um arquiteto italiano, Sergio De Romedes, que ele sugere para Bento, eu entendi assim, 2 ciclovias. A ciclovia do Trabalhador, de São Valentim até a Estação de Bento. Ciclovia do Trabalhador é o seguinte: tu vais trabalhar de bicicleta, com a tua bicicleta, tu vai do teu território até lá. Isso é uma revolução, tu trabalhar de bicicleta. E o trabalhador que vai trabalhar de bicicleta nunca chega atrasado. O caimento da nossa ciclovia é no máximo 2%. Então, essa ciclovia é por cima dos viadutos. Por exemplo, em cima do viaduto da Fazolo,
da Ponte Seca e do Caetá. Então tu iria trabalhar por aí. Aí simplesmente transformaria a cidade de Bento Gonçalves. Vocês sabem que Bento Gonçalves é uma cidade cheia de... é um buraco. E foi feito muitas escadarias. Porque na época que os nossos antepassados fizeram escadarias, não existia elevadores. Tu imagina ao lado, em cima passa a ciclovia, ao lado da escadaria botarmos um elevador. Tu vai trabalhar com elevador. Isso mudaria totalmente a cara de Bento. Estou falando em turismo da cidade. Nós vemos que hoje o trem no centro da cidade só serve para criar mato e problemas. Nós temos em Bento. E nós temos que justamente lutarmos para essa ferrovia que tem 15 metros cada lado, são 30 metros, nós temos que pedir. Eu sei quanto custa uma ciclovia, pelo menos o arquiteto italiano diz que custa 5 vezes menos do que uma rodovia. Isso significa que de Bento até Jaboticaba custaria tão somente 20 milhões. E os nossos políticos têm que pedir esse dinheiro para Brasília. Porque 20 milhões eles gastam por segundo em Brasília. Então precisa gente que saiba pedir, porque aí nós teríamos uma ciclovia que não tem no Brasil, ciclovia em antigas ferrovias, nós podemos pedir para o governo federal. E ninguém pagaria para andar de bicicleta nesse trecho. Se vai com bicicleta própria, como é um trecho federal, ele não paga nada para andar. Então é bom também para o pessoal que quer votos, etc, etc. Então... Sempre tem, né? E isso é normal, Claro. Não há nenhum desacordo com isso. Mas é importante que a gente só paga quem, como eu tive que pagar em Dobiaco-Aliens, 48 quilômetros, quem aluga a bicicleta. Então, quem aluga a bicicleta é um turista. É o turista, quem vem de fora, não vai trazer. Mas o pessoal daqui é beneficiado pela ciclovia. Claro. E olha quanta gente aqui na Serra gostaria de andar de bicicleta. Então, 9 quilômetros ciclovia do Trabalhador até São Valentim, que tem uma estação lá, na entrada de Faria Lemos, tem a estação lá, Faria de São Valentim, e de São Valentim a Jaboticaba, 40 quilômetros, o turista poderia andar. Então, é uma questão só de saber pedir. E onde o senhor acha que esbarra a dificuldade de se fazer isso? Porque financeira a gente viu que não é, né? Não esbarra em lugar nenhum, tem que saber pedir. Esse é o problema. Eu sempre falo que os imigrantes sabem fazer, mas não sabem vender. Sabem fazer, mas não sabem pedir. Um exemplo disso é você olhar para Bento Gonçalves, você vai ver que não tem viadutos e em outras cidades tem viadutos. Por que Bento não tem viadutos? Eu acho porque não sabemos pedir. Só isso. Verdade, seu Tarcísio. Aproveitando a insinuação do Tarcísio de políticas públicas, eu gostaria de observar que um turista não faz 1.000 quilômetros para vir aprender a elaborar vinho. Também para isso. Mas existe um exagero
de imaginar que o turista venha e escute o mesmo discurso de visitas a adegas e o ácido oxidável, o controle de temperatura e a seleção dos gols, badali, badalá. Vai dar outra mesma coisa e vai dar outra mesma coisa. E depois vai para uma degustação e que... O turista, hoje, quer ir para o vinhedo. O turista, hoje, quer ir para o produtor de uvas. Ele quer colher quer ver a origem Ele quer colher, dessa ter cadeia experiência. produtiva. Ele quer vivenciar essa atividade desde a raiz. Ele quer pisar na uva. De tal forma que, se isso é verdade, porque eu posso estar equivocado, se isso for verdade, poderes públicos, cuidado que nem o automóvel e nem o turista foi preparado para andar em terra de chão batido. Precisa asfalto, precisa segurança, precisa tudo aquilo, comunicações, que tendo acesso por asfalto, tendo boas comunicações, o restante o nosso pessoal faz. Eu tive um exemplo agora há poucos dias, um turista foi, os indicadores de roteiro, mandou ele lá no fim da picada, ele parou na casa de um produtor, perguntando como é que ele ia sair. E no fim, terminou indo junto com o produtor, no porão, cortaram um salame, e fatiaram o salame, e cortaram o pão, e o turista passou o dia lá inteiro com esse produtor. E ele disse, o ano que vem eu volto para ficar uma semana aqui. Receptividade. O turista vem em busca dessas originalidades, dessas tipicidades, dessa cultura. E não foi inventado aqui. Lá de onde eles vieram, os imigrantes no Vêneto, é assim que se pratica o enoturismo ou o turismo rural. De tal forma que, atenção a essas infraestruturas, sem as quais o turista não vai lá nesses lugares, nesses atrativos turísticos. O produtor sabe como atender bem o turista. Tem que ser treinado, tem que ter curso, tem que ser capacitado, mas tudo isso são objeto de políticas públicas. Seu Rinaldo, quero aproveitar, o senhor será agraciado com a Medalha do Mérito Farroupilha pela sua contribuição à cadeia produtiva do vinho. E quero te perguntar o seguinte, a gente está se encaminhando já para o nosso encerramento, mas primeiro te parabenizar, obviamente, por todo o trabalho. A gente sabe, ouve nas palavras dele todo o conhecimento que ele tem adquirido, todo o carinho, todo o amor que ele tem, né, pelo dom que veio no sangue da família, que você conseguiu seguir adiante, né? Parabéns por toda essa trajetória. E o que te motiva a seguir em frente? Eu fiquei sabendo que quer produzir um vinho com 1000 variedades, mas o que mais te motiva a seguir em frente? Tu não quer saber a minha idade, né? Não precisa, é só detalhe. Não, acontece que a gente sempre trabalhou na vida e no fim isso virou um estilo de vida. Enfim, o progresso, o que é progresso? É fazer cada vez melhor. O melhor é para que o cliente, o nosso cliente, que é o turista, seja bem atendido. Então tem que prestar atenção a todas essas coisas. É um desafio. Sem desafios não tem graça. Legal, um desafio motivo. Principal, uma coisa que a gente não falou, que é muito importante que vocês saibam, é que o imigrante italiano trouxe para cá a melhor arquitetura popular do Brasil. Isso é que motivou a gente, porque quando eu vim para cá, para Bento, em 1980, eu não entendia nada de arquitetura, até que um arquiteto me chamou a atenção. Disse que a arquitetura popular, aquela que emana
somente do povo, a melhor do mundo é essa dessa região, porque faziam casas de até 4 andares e sem uso de concreto, como o caso dos caminhos de pedra. Nós tivemos várias fases da agricultura, de pedra, o porão, 2 andares, mais o sótão. Aí quando nós soubemos que nós tínhamos a melhor e temos a melhor arquitetura popular introduzida no Brasil, dito por um arquiteto numa conferência do Hotel da Londres, e a gente ficou louco, tipo, temos a melhor arquitetura. E fomos ver onde estavam essas arquiteturas e proporcionamos para um arquiteto a gente visitar todo o município, mas principalmente aqui nos Caminhos de Pedra é uma região de beloneses, de Belluno da Itália. E lá em Belluno, essas casas de pedra existem em profusão. Os beloneses são péssimos agricultores. Eles são bons em construção, por isso que tem as casas de pedra aqui. E também eles são bons, são ótimos em ferrarias, porque eles faziam lanças e carroças. Por exemplo, aqui nós temos uma ferraria, a dos Ferri, ainda movida por rodas d'água. Era mais moderna que a Tramontina. Eles vinham aqui aprender. Só que, desde a festa de uva de 1950, para vocês saberem, não existe mais nenhuma empresa, porque eles faziam uma lista de empresas, porque a nossa região foi de empresas familiares, e o futuro será de quem profissionalizar as suas empresas. Pode ser familiar, mas quem vai administrar a empresa tem que ser pessoas que tenham conhecimento e tenham amor ao assunto. Então, essas casas de pedra, na época que eu fui procurar essas casas de pedras, a maioria delas, como é o caso da Nona Lodia, eram rebocadas. Eu tenho ainda a foto da época. E eu pedi para a Nona Cavalete, vamos tirar esse reboco? Porque os nossos imigrantes italianos tinham vergonha do seu passado. E quando surgiu a Casa de Pedra, eu me lembro bem como se fosse hoje. Eu trouxe várias equipes de crianças, e criança não mente nunca. Ela chegou na frente da Casa de Pedra e disse, pô, tio, não é muita modernidade aqui para o interior essa casa? Então ele ainda tinha preconceito contra o agricultor, mas não sobre a casa. E a casa, que era vergonha de todo mundo, passou a ser um símbolo, um orgulho de todo mundo, inclusive dos moveleiros modernos. Então, eu acho importante que a população saiba que nós tivemos, os nossos imigrantes trouxeram para cá a melhor arquitetura popular do Brasil. Parabéns pela tua trajetória e muito obrigado por contar histórias para a gente nesse podcast de hoje. Obrigado. Obrigado a Obrigado, vocês. seu Dopisol. Eu não poderia deixar de citar e fazer referência a que essa região tem hoje uma viticultura de vinhos finos de primeiro mundo. Mas não devemos esquecer que isso foi fruto do cultivo, desde o início da chegada dos imigrantes, de variedades chamadas americanas, principalmente a Isabel. De tal forma que, se existe hoje essa
vitivinicultura moderna se deve muito a essa cepa histórica de origem americana, que é a Isabel, e que hoje tem um movimento, partindo principalmente dos Estados Unidos, de resgatar essas variedades autóctones americanas e que, bem trabalhadas e os vinhos delas bem elaborados, produzem suas tipicidades apreciadas pelo consumidor. Não vamos esquecer essas variedades antigas, rústicas, que resistiram até hoje e que produziram, de certa forma, essa riqueza que tem hoje aqui na região. Obrigado, Sr. Pisol. E esse foi mais um Meu Coração, Meu Chão, podcast do Grupo RS com Tarcísio Miquelon e Rinaldo Del Pisol, direto do Caminhos de Pedra, lugar que tem muito ainda a oferecer a você. Se não conhece, vem para cá, vem para a região de Pinto Bandeira, região de Bento Gonçalves, você vai conhecer pessoas maravilhosas, produtos maravilhosos e vai se encantar cada vez mais pela Serra Gaúcha. Nosso Meu Coração, Meu Chão, sempre com a força e parceria de Humana Saúde Sul, Família Salton, Supermercados Andreaça e Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação. Voltamos logo mais com mais um episódio para você, contando histórias de gente daqui que fazem a diferença para a gente também. Até mais. Nossa terra, nossa gente e as histórias de quem vive aqui. Plantando a semente, dando as mãos, crescendo de grão em grão. Todos juntos sempre a construir e a serra entrelaça quem sabe sorrir.